Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. E o vídeo hoje realmente está bombando referente ao mercado da bola. Será que o Corinthians pode contratar o lateral Wellington, que pertence ao São Paulo? Vou trazer essa informação atualizada para vocês. Vamos falar também sobre Eric Pulga, ponta esquerda aí do Ceará. Será que o Timão pode contratar o jogador? Vamos falar também sobre o Riquelme. Tenho novas informações sobre o lateral do Riquelme, que pode ser jogador do Corinthians, para trazer para vocês também. Vamos falar sobre Fabinho Soldado, que deu entrevista à Rádio Craque Neto, revelando alguns assuntos importantíssimos, e também surgiu rumores aí sobre o Roger Guedes e quero atualizar vocês também, certo, fiel? Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o corintianeiro a chegar à marca de 30 mil inscritos. E chegando lá, vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês, certo, fiel? Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à nossa parceria. Inclusive, nos dois vídeos que eu soltei ontem, eu já respondi todos os comentários deles, porque aqui sim você vai comentar e não vai ficar no vácuo, fiel. Aqui você pode comentar tranquilamente que você será respondido. Eu não me permito deixar você comentar e ficar sem resposta, como muitas pessoas fazem. Certo, fiel? Vamos falar de Corinthians então? Já vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Corinthians pode perder o atacante Giovani, tá, fiel? E não por uma opção que o Corinthians não queira. O Corinthians também, ele quer emprestar o jogador perdeu muito espaço no Corinthians, a posição de ataque também era uma posição muito concorrida hoje no Corinthians, e o jogador está perdendo espaço a cada dia mais, tá? O Giovani foi procurado pelo América, tá, fiel? Por uma condição de empréstimo, o Corinthians negou de prontidão, não gostou do que ouviu, porém tem mais clubes brasileiros interessados na contratação do atacante do Corinthians, que tem contrato aí, final, até o meio do ano de 2025. Clubes também como o Ceará e como o Red Bull Bragantino monitoram o jogador. Eu, sinceramente, fiel, se eu fosse o Corinthians, eu emprestaria o Giovani sem problema algum. Primeiro, para o jogador ganhar rodagem, tá? Isso é muito importante, e até para a carreira do jogador é bom ele estar sempre visível, é bom ele estar jogando sempre aí para demonstrar o seu futebol e quem sabe voltar para o Corinthians com um status melhor. Hoje o jogador não tem chance nenhuma de ser titular da equipe do Corinthians, então eu acredito que para a carreira dele, para o Corinthians, o melhor hoje seria emprestar o jogador, ou quem sabe, se pintar uma proposta interessante, o Corinthians possa até vender o atacante Giovani, certo, fiel? Mas comentem aí, porque eu quero saber sua opinião referente ao Giovani. Vocês acham que ele deveria continuar no Corinthians e ter mais chances? Vocês acham que ele deveria ser emprestado? Ou vocês acham que seria uma boa o Corinthians vender o atacante? Comentem aí, porque eu quero saber sua opinião, e repito, volto a repetir aqui para vocês que eu respondo todos os seus comentários, sem exceção. Fiel, sobre mercado da bola, Corinthians pode contratar Eric Pulga, ponta esquerda do Ceará, ou não? Inclusive no vídeo anterior eu trouxe sobre o Eric Pulgar. Vocês pediram para mim aí fazer uma apuração sobre essa contratação e eu acabei achando que era o Eric Pulgar do Flamengo, mas fiquem calmos, tá, fiel? Porque o Corinthians, ele não negocia nem com o Pulgar e nem com o Pulga do Ceará, tá? Não existe nenhum tipo de negociação. Mas por que eu estou trazendo esse jogador aqui? Porque ele é destaque no Ceará, um ponta esquerda muito novo, de apenas 23 anos, e houve sim a monitoração do Corinthians. Fiel, o Corinthians vai monitorar jogadores em destaques de pequenos clubes. O Corinthians encara isso como uma oportunidade de mercado, tá? Então o Eric Pulga, ele foi monitorado pelo Corinthians sim, mas não houve conversas, muito menos uma proposta em caráter oficial para o jogador. O Corinthians não negocia com o Eric Pulga no dia de hoje. Obviamente que qualquer informação que sair relevante a este atacante, uma possível negociação do Corinthians, uma possível oferta, obviamente que vou trazer aqui para vocês sem sombra de dúvidas. Mas comentem aí, porque eu quero saber e muita sua opinião. Vocês gostariam de ver este jogador no Corinthians? Lembrando, fiel, que a posição de ataque no Corinthians ela é super concorrida, e eu acredito também que o Eric Pulga não teria muitas chances no Corinthians, assim como o Giovani também não tem. Certo, fiel? Mas comentem aí, porque eu quero saber e muita sua opinião referente a este ponto esquerda novinho aí do Ceará.
Fiel, ainda sobre o mercado da bola aí, tá vendo, Fiel? Nesse canal aqui não tem enrolação, eu já chego falando a notícia que você quer ouvir. Eu não fico guardando notícia pro final para ganhar engajamento, não. Aqui eu já solto a notícia direta, porque o seu tempo também ele é muito precioso, certo, Fiel? Vamos falar sobre o lateral Wellington, porque saiu informações que o Corinthians abriu negociações para tentar contratar o lateral de São Paulo. Essa primeira informação ela foi divulgada pelo site Trivela, tá, Fiel? Um site que tem bastante conceito também no cenário esportivo brasileiro e depois repercutido em alguns canais do YouTube. A informação é que o Corinthians estaria em negociação com o lateral do São Paulo, o Wellington, tá, Fiel? Porém, depois saiu informações que o Inter estaria avançado na contratação deste lateral. Fiel, quero trazer para vocês aqui uma porque eu não preciso mentir, tá? É um jogador também, um jogador muito bom de bola, apenas 23 anos de idade, é uma promessa, é um lateral super rápido, tá? Mas eu quero trazer uma informação para vocês aqui, importante referente ao lateral. Perguntei, obviamente, para a fonte antes de trazer esse vídeo para vocês. Aliás, todos os dias antes de trazer o vídeo, eu faço uma consulta com as pessoas que trabalham e o que me disseram foi o seguinte: corintianeiro, o Corinthians nunca negociou com o lateral de São Paulo. Esta é a informação que eu tenho, Fiel. Você tem aí o livre-arbítrio para acreditar em quem vocês quiserem. A informação que eu tenho é que o Corinthians nunca abriu negociações para negociar com o Wellington. É as informações que eu tenho. Ah, corintianeiro, mas e se o Corinthians amanhã contratar o Wellington? Parabéns para o Corinthians, porque estamos precisando de um lateral esquerdo urgente. Parabéns pelo Timão, porque ele é um bom lateral e eu vou vir aqui e vou noticiar a contratação dele sem problema algum. Mas eu tenho que confiar nas pessoas que trabalham e trazer para vocês aqui que o Corinthians não negocia com o Wellington, pelo menos no dia de hoje. Fiel, monitoração ela é completamente normal, ainda mais com o jogador que terá o seu contrato vencido no final de 2024 agora. Os clubes encaram isso como oportunidade de mercado, porque além da multa cair muito, porque falta pouco tempo de contrato, o jogador pode assinar um pré-contrato no meio do ano agora e sair de graça no final do ano. Obviamente que vai existir a monitoração, mas estou trazendo para vocês aqui é que não abriu negociações com o jogador. Corinthians não chegou a fazer proposta para o jogador, Corinthians não chegou a conversar com os agentes do jogador. Se ele está avançado com o Inter, já é outra questão, eu não sei. Mas o Corinthians não negocia, pelo menos é as minhas informações, que o Corinthians não negocia com o lateral esquerdo do São Paulo, o Wellington, tá, Fiel? Inclusive eu quero que vocês comentem referente a este assunto, diferentemente do Riquelme, porque o Riquelme ele é plano A do Corinthians hoje, tá? Pode ser que o Corinthians não venha contratar o Riquelme e pode partir para outros laterais, mas o plano A do Corinthians até segunda ordem do Augusto Melo e do executivo é o Riquelme, tá? Porque o Riquelme ele é pedido do treinador Antônio Oliveira, tá, Fiel? O Riquelme é pedido do Antônio Oliveira, é jogador de confiança dele, trabalhou muito tempo com ele no Cuiabá sendo titular, lá ele conseguiu pegar a seleção brasileira sub-20, então o Riquelme hoje, ele é o plano A do treinador Antônio Oliveira. Corintianeiro, mas como está o status dessa negociação? Como está a negociação? Trouxe para vocês em vídeos anteriores que o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira para contratar nenhum jogador neste ciclo de contratações que se estende do dia 1º, começou no dia 1º, vai até o dia 19 de abril, tá, Fiel? Hoje temos aí mais 17 dias, contando com o dia de hoje, para o Corinthians tentar realizar alguma contratação de jogadores que disputam os estaduais. O jogador jogou apenas uma partida de estadual, ele já pode ser contratado, certo? A questão do Riquelme é a seguinte: existem hoje aí duas conversas ou dois rumores de proposta para o Cuiabá, sendo um deles 5 milhões de reais, mais o Raul Gustavo ou o Caetano, Fiel, 5 milhões de reais na bucha para contratar o Riquelme, ou 3 milhões de reais mais o Caetano ou o Raul Gustavo. Aí, no caso, o Cuiabá poderia escolher qualquer um dos dois zagueiros. Essas informações que eu tenho referente ao Riquelme sobre proposta na mesa hoje, porque ele é pedido do treinador Antônio Oliveira. Se ele é bom ou não, Fiel, é outra situação, mas o treinador do Corinthians, que está com uma absoluta moral extremamente grande no Corinthians, quer o Riquelme no Corinthians. Então o Corinthians está negociando com o Riquelme. Riquelme hoje segue como plano A do Corinthians. Se vai contratar ou não, aí já é outra história. Mas que o Riquelme hoje segue como prioridade no Corinthians,
é sem sombra de dúvidas nenhuma. E outra coisa, tá, fiel? Já trouxe informações para vocês aqui que mesmo o Corinthians estando tanto interesse assim no Riquelme a pedido do treinador Antônio Oliveira, a gente não deve se empolgar muito também. Porque é diferente um jogador disputar um campeonato do Mato Grosso do que disputar um campeonato aqui no estado de São Paulo, um Brasileirão, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. E vestir essa camisa aqui, ó, não é para muitos, tá? É para poucos que conseguem aí suportar o peso da camisa do Corinthians. Mas é um lateral em ascensão, é um lateral jovem, é um lateral promissor, tem perspectiva de venda futura e eu acredito fortemente que hoje o Ramon, que é titular na lateral esquerda do Cuiabá, deve isso a porque o Riquelme está realmente sendo negociado e ele quer vir pro Timão, fiel. Ele quer jogar no Corinthians, o Riquelme, hoje. Então é de suma importância que o Corinthians tente contratar o jogador mesmo, porque ele quer vir, é pedido do Antônio Oliveira. Há conversas entre Antônio Oliveira e o jogador, então eu acredito que o Corinthians possa contratar o Riquelme sim nos próximos dias que virão, mas não tem nada avançado também, tá? Poderia muito bem trazer para vocês, olha, o Corinthians avançou, Cuiabá gostou da proposta, pode fechar a qualquer momento. Não, aqui eu sou bem transparente nas informações que passo para vocês, não viso like, não viso aí visualizações, tá, Fel? O que eu viso é transmitir a notícia para vocês da forma mais clara e transparente possível e quem sabe um dia ganhar a sua confiança que ainda não é inscrito do nosso canal, certo? Então o Corinthians segue tratando o Riquelme como prioridade, como plano A e eu acredito fortemente devido às pessoas que trabalham, inclusive pessoas que me forneceram informações de grande importância, que tive a oportunidade de cravar vários jogadores aqui antecipadamente, que não existe nada entre Corinthians e o lateral Wellington do São Paulo. Nunca existiu, tá, fiel? Nunca existiu nem conversa entre Corinthians e o Wellington, tá? Então o Riquelme segue como plano A do Timão. Comentem aí porque eu quero saber muito a sua opinião referente a isso e sobre a proposta do Timão também, oferecendo 5 milhões para ter o Riquelme ou 3 milhões e aí a escolha do Cuiabá entre o Raul Gustavo ou o Caetano. Comentem aí porque eu quero saber e muito a sua opinião referente a isso. Ah, corintianeiro, mas cara, toda vez aqui você traz um jogador, você fala que o Corinthians não negocia, você está descartando o jogador. Fiel, você quer a verdade ou a mentira? O que eu passo para vocês é as mesmas informações que eu recebo antes de vir para o vídeo. Então eu tenho que trazer com a forma mais clara e transparente possível para vocês, tá? E se o Corinthians fechar com o Wellington também não tem problema nenhum. Eu vou vir aqui e vou vibrar, porque o Wellington é um ótimo lateral e o Corinthians está precisando realmente de um lateral esquerdo. Certo, fiel? Vamos passar para a próxima notícia, porque o Fabinho Soldado, ele deu entrevista para a rádio Craque Neto, revelando aí o bom ambiente que o Corinthians vive hoje, diferente da gestão passada do Duílio, onde a gente tinha um ambiente principalmente de grupo futebolístico, que é dentro do vestiário do Corinthians, grupos repartidos ou a famosa panelinha, tá, fiel? Hoje é diferente, hoje o clube inteiro, os jogadores inteiros vivem em constante harmonia no Corinthians, principalmente com os jogadores aí estrangeiros que chegaram. Inclusive, tem informações importantíssimas para trazer para vocês aqui, que o Fabinho Soldado admitiu que, inclusive, na data de ontem, conversou por mais de 30 minutos com o Antônio Oliveira, visando aí alguns reforços para a melhoria da equipe. Obviamente que esse contato entre o diretor executivo e o Antônio Oliveira, treinador, ele é muito bom. Ambos vivem também em boa harmonia e conversando sempre para uma melhora do Corinthians. Fiel, eu trouxe informações para vocês e é a mesma que trago conforme foi perguntado para o Fabinho referente a reforços, tá? Foi perguntado para o diretor executivo do Corinthians se o Corinthians vai contratar, obviamente, algum jogador nesta janela. E a resposta é a mesma que eu tenho dado para vocês. O Corinthians está em olho em oportunidades de mercado. O Corinthians não vai enfiar a cara em nenhum jogador com altos valores financeiros. Inclusive, um jogador que o Corinthians está disposto a investir um pouquinho a mais é no Riquelme, porque ele é pedido do Antônio Oliveira. Então o Fabinho Soldado está confirmando que o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira nesta janela, tá, fiel? Nesta janela, porque a janela do meio do ano, aí sim, essa janela o Corinthians vem muito forte para contratar jogadores que realmente resolvam as nossas posições de carência, certo, fiel? Mas informação importante do nosso executivo aí, revelando que o Corinthians está no caminho certo, vive com uma boa harmonia dentro de grupo. É importante essa harmonia do grupo futebolisticamente falando e sobre o seu contato constante com o Antônio Oliveira, sempre conversando em contratações, o que é bom para o Corinthians ou não. Certo, fiel? Comentem aí também, que eu quero saber a sua opinião
referente a este assunto. Vamos falar sobre Roger Guedes, fiel, porque saiu informações que o Corinthians poderia estar interessado no Roger Guedes. Aí lá vem o corintianeiro de novo. Conversei com as pessoas que trabalham e falaram a mesma coisa. Corintianeiro, eu não tenho informações sobre o Roger Guedes, tá? Inclusive, tem alguns dados super interessantes referente ao Roger Guedes. Fiel, o Roger Guedes, apesar de estar pouco tempo lá, o 2024 do Roger Guedes, ele iniciou só assim, ó. 6 partidas, 9 gols. 6 partidas, 9 gols, tá? E ele ganha mais de 5 milhões mensais. Dos 12 gols que o Al Rayyan tem na temporada, 9 gols é do Roger Guedes. Nesse início de 2024. 6 partidas, ele só fez 9 gols. Só isso. E ganha uma bala de 5 milhões mensais, fora os bichos, as bonificações que os árabes adoram dar presentes. Então vocês acham que ele vem pro Corinthians? Você acha que esse rumor é verdade, que ele pode ser jogador do Corinthians? Fiel, eu até acredito que um dia o Roger Guedes possa voltar pro Corinthians sim, tá? Até acredito que sim, porque ele saiu aqui no Corinthians, apesar de ter abandonado o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil, mas é um jogador que fez um papel muito bom, ele jogou muito bem no Corinthians. Eu acredito que futuramente possa voltar, mas com certeza não é agora. E eu nem coloquei, só por essa informação que eu trouxe para vocês aqui, eu já poderia ter colocado o Roger Guedes na capa e vocês iam clicar aí e ia ficar bravo comigo. Para vocês verem o tanto que eu levo esse canal a sério. Eu só trago jogadores neste canal que têm relevância com o Corinthians, em que o seu nome é especulado ou ventilado dentro do clube. Eu não coloco o jogador em capa para ganhar clique e nem por isso eu coloquei o Roger Guedes, porque sabia que não era uma notícia tão importante assim e obviamente é um rumor vazado aí, sem grande expectativa. Mas as pessoas postam jogadores em capa para realmente ganhar clique, e neste canal é totalmente diferente. Por isso que a gente está crescendo cada dia mais e mais. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença que esteve aqui comigo, tá? À tarde tem mais vídeo do corintianeiro. Gostaria de pedir humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se assim merecer, e se inscrever em nosso canal. O meu muito obrigado por tudo. E vai, Corinthians!